Tá começando mais um Papo Maroto e hoje a gente vai falar com ela, que é professora da Universidade Federal do Piauí, trabalha em inclusão e também é intérprete de Libras, a Adila Araújo e Cláudio Silva, que é o nosso convidado intérprete que está com a gente hoje aqui na Libras e vai bater um papinho com a gente e entender um pouco mais desse universo de aceitação, inclusão e pertencimento. Tudo bem, professora? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Obrigada pelo convite da gente levantar essa temática para esse papo. Para começar o Papo Maroto, eu já vou começar interpretando, fazendo uma das coisas que é mais corriqueira hoje em dia, que deveria ser comum, imaginar como a gente está, né? Que a gente começa a fazer audiodescrição. Hoje eu estou aqui na TV Assembleia com minha venda de sempre no olho direito, estou usando uma camiseta rosa, o cenário ele é branco com o nome Papo Maroto em uma tela que fica no centro do quadro e eu estou do lado da professora de camiseta de manguinha média, preta, com o cabelo com mechas loiras e a calça escura. Estamos sentados em uma poltrona preta e também com o cenário mais claro. Seria assim a audiodescrição, professora? Seria, né? E o bacana, né, trazer essa questão da audiodescrição, porque a gente tem um público para além do surdo e para além da pessoa cega, né? Então, as pessoas surdas e cegas também são privilegiadas quando a audiodescrição ela vai estar acontecendo, seja nos programas ou até mesmo nas redes sociais. Professora, tem uma questão que tem atravessado a produção toda, quando a gente imagina a pauta, existe educação inclusiva? A gente pode falar em um país com os avanços que a gente tem na legislação, com a vontade de muita gente, de professores, de educadores, e ainda assim existe uma película que separa a real educação inclusiva, assertiva, do que a gente tem hoje. Existe essa educação e de que forma? Então, Jader, essa questão da educação inclusiva é uma proposta muito interessante, mas infelizmente boa parte dela ainda está no papel, né? Então, a gente tem sim a matrícula de alunos com deficiência, seja surdo, seja cego, mas o que é o grande problema, que é o calcanhar de Aquiles da inclusão, é a condição de permanência. Né? Porque não basta matricular, preciso dar condições de permanência para que esses alunos tenham uma igualdade de oportunidades no aprendizado, também dentro da escola e na sociedade. Então, assim, a inclusão, ela ainda caminha num passo de tartaruga. Ela ainda está muito no plano das ideias, né? A gente ainda não conseguiu efetivar essa inclusão dentro dos espaços. Como é que a gente poderia pensar uma educação inclusiva na escola de base, mas também no ensino superior, porque a gente precisaria talvez educar os professores em formação para que quando eles saíssem de vários cursos, não só do curso de línguas, de letras e de libras, eles também saíssem minimamente preparados para esse outro mundo, né? Que é um mundo talvez muito desconhecido, pensando na normatividade. Como é que a gente poderia pensar essas plataformas de educação mais assertivas? Olha, Jader, é uma proposta grande, né? Que precisa de um trabalho, na verdade, não só dos professores, mas um trabalho na sociedade em todos os ambientes. Porque quando a gente fala de inclusão, a gente precisa pensar em inclusão não apenas na escola, né? A gente precisa pensar em inclusão para além dos muros da escola. E isso vai desde a formação dos professores, formação principalmente das crianças, né? Porque se eu começo desde o ensino infantil, desde meu filho, ou as crianças tendo a pessoa com deficiência como uma pessoa, né? Não como uma deficiência ambulante, eu vou ter essa inclusão mais real, né? A gente tem hoje, por exemplo, com o decreto 5626, a inserção da disciplina de Libras nos cursos de licenciatura. Mas essa inserção dessa disciplina, ela é um start. Eu sempre gosto de falar nas turmas que eu entro que ela é um start. 60 horas não vai te dar habilidade para interpretar, para dar uma aula em Libras, mas vai te dar ferramentas para você saber como conversar com a sua coordenação, saber acolher aquele aluno e pensar, né,
essa adequação de conteúdo e condições de estadia na escola, né, de permanência na escola. E não só estar, mas participar da comunidade escolar de uma maneira mais efetiva. Tem uma questão que a gente poderia pensar para além disso, é como Teresina, né? Sair da região macro do país, né? Pensar nas bases dessa estrutura de educação. Como é que Teresina e o estado do Piauí têm pensado essa educação inclusiva? Eu tenho alguns amigos que estudam Libras e eles sempre questionam, será que existe, Jader? Eu não acredito que exista. Aí fica, como Teresina tem pensado essas políticas de inclusão? Então, Jader, Teresina, desde 2015, tem uma lei, né, que insere a Libras como disciplina transversal na educação, né? Só que a gente não tem isso na prática. E, infelizmente, ainda, por exemplo, os profissionais intérpretes, os instrutores de Libras, eles não fazem parte do plano de cargos e carreiras nem do município e nem do estado. Então, assim, isso faz com que a contratação desses profissionais seja temporária, não tenha a valorização adequada e faz com que esses profissionais precisem atuar em mais de um local ou até mesmo em outras áreas, podendo usar, tendo uma boa condição de trabalho, aperfeiçoar o seu trabalho e melhorar lá na ponta o seu produto final. Complexo, mas a gente poderia inclusive pensar outras formas. O mundo normativo nos ensina que alguns ambientes, alguns espaços e algumas linguagens são para todos, mas na verdade não são, né? A gente vê, por exemplo, os objetos de direção e de carro geralmente ficam à direita, ou seja, para pessoas que são colocadas como destros, que usam a mão direita como principal ferramenta. E os espaços de ocupação como ônibus, metrô, trem, carro são pensados para pessoas com um biotipo X, né? Dito naquela época como moda. A inclusão na educação seria a mesma coisa. Algumas pessoas falam em educação visual e sintaxe e pedagogia visual. Como é que as instituições de ensino superior têm pensado esses ambientes de forma educacional mesmo? Ainda, né, como eu coloquei anteriormente, ainda é meio que um trabalho de formiguinha. Quem já está na área já faz, já explora esses recursos e aos poucos a gente vai, né, colocando essa ideia e pensar que a pedagogia visual, a educação visual de uma maneira geral, ela não só beneficia, né, colocando bem entre aspas, as pessoas com deficiência, mas a comunidade escolar de uma maneira geral, porque é muito mais pedagógico, muito mais claro quando eu apresento, quando eu torno real aquilo que eu estou explorando na teoria, né? Explorar isso visualmente oportuniza mais gente, acessibiliza mais gente. Agora a gente vai fugir um pouquinho dessa câmera e pensar um pouquinho com o Cláudio. O que é que levou o Cláudio a ser intérprete de Libras e imaginar a Libras como outra possibilidade? E para complementar esse papo maroto, a gente vai falar com ele, que está como nosso intérprete de Libras, o Cláudio, e também ter a interpretação áudio da professora, né, para a gente imaginar como é que ele entrou no mundo da Libras e o que é que trouxe ele para esse mundo, como ele pôde imaginar como um processo de inserção também. Então, anteriormente eu tinha alguns amigos surdos e que eu pensava nessa questão não educacional. Eu tinha mais essa visão de ajuda no âmbito mais religioso e isso, com o passar do tempo, com os processos, a gente pôde perceber que era possível sim trabalhar Libras, mas anteriormente usar Libras na televisão, em diferentes espaços, isso não era uma realidade para mim, né? Então, a partir do momento de pensar, de estar na UFP, de trabalhar, de ver o ensino da Libras, foi que eu consegui pensar nesse momento, sair dessa parte mais da amizade e fui ver e estudar, me profissionalizar na UFP e trabalhar profissionalmente na área. Agora eu estou respirando fundo, porque é uma coisa que eu sempre sonhei, é que a gente conseguisse transformar os espaços de ocupação, como a TV, como a universidade, como as escolas, como espaço de acolhimento, e ver
o papel inverso agora da Libras sendo acessada através da linguagem, me fez ficar um pouquinho profundo. Porque sim, sou dos direitos humanos, eu imagino que a sociedade poderia ser mais justa. E é muito lindo quando a gente consegue minimamente acessar outros espaços de conhecimento, de saber. Muito obrigado, Cláudia. Muito obrigado, professora. De nada. Precisando, é só chamar que a gente vem bater um papo e falar mais sobre outros assuntos desse mundo acessível que deve ser para todos. Esse mundo já é acessível e a gente precisa entender que ele pode ser de outras formas. Mas antes de finalizar, a gente poderia pensar uma coisinha que eu costumo brincar de vez em quando com alguns entrevistados. Tem alguma coisa que eu deveria ter perguntado e não perguntei, mas que você adoraria ter falado nesse papo? Por que os ouvintes não aprendem Libras? O que é que falta, né, para que mais pessoas, para além dos muros da escola, aprendam a Libras? Aí já fica essa pergunta, você em casa está tendo acesso ao mundo da Libras? Você em casa tem preocupação em tentar aprender outras línguas, inclusive Libras? Aí essa pergunta fica para você, qual é a grande dificuldade? Eu acho que o desconhecimento, né? E muitas vezes a falta de contato com a comunidade surda. Que muitas vezes quando você tem encontro com um surdo, ou é no bairro ou na escola, né? Mas para além desses espaços, essas pessoas são cidadãs e precisam sim ter o seu direito linguístico assegurado. Muito. Agora, muito feliz ter esse espaço e poder discutir com você que está em casa. Esse papo não precisa encerrar aqui, a gente pode continuar ele nas redes sociais. Já teve a assembleia da professora Ágila e também do Cláudio, além das minhas redes sociais. Então é com esse papo incrível, acessível, assertivo, que a gente volta para o estúdio.